Muito carente, né? Aquele chamego. De uma certa forma, seria isso mesmo. Mas aí tem esse lado que é maravilhoso, que a gente se diverte também. Botar no chão. É a casa do Solta ela. a gente se diverte, volta e a gente tem que parar a gravação, porque a gente ri. Vamos lá pra fora, vamos lá pra fora. Corre. Vamos lá pra fora. Aqui, ó. Neguinho. Soltinho. Chega em casa, o pai dá você fazer. Bora, vamos lá pra fora. Vamos lá fora. Visita. Vamos lá fora. Vem, mamãe. Vem lá. Pega ela. Acabou a sessão. Opinião sobre mim? Tá bom, chega.